Uma pesquisa chocante de 2028 mostra Alexandria Ocasio-Cortez liderando o estado de New Hampshire e deixando a ex-vice-presidente Kamala Harris muito para trás. E Alexandria Ocasio-Cortez não está evitando a atenção. Saiu uma pesquisa da UNH que mostrou você em forte alta para 2028. Quando você vê isso, o que você pensa? Eu me sinto muito, honrada pelo apoio das pessoas comuns. Eu acho que, as pesquisas sobem, as pesquisas descem. E isso faz parte de como tudo isso funciona. Agora comigo, o estrategista democrata David Carducci e o estrategista republicano Luke Ball. Luke, vou começar com você sobre isso. Muito interessante ver o primeiro estado das primárias do país, New Hampshire, de olho na AOC. Ela demonstra muita humildade. O que acha? Sim, essas figuras socialistas improváveis viraram principais nomes do Partido Democrata. Nas próximas eleições de meio de mandato, os democratas terão que lutar em duas frentes. Precisam derrotar os republicanos e travar uma guerra civil dentro do próprio partido. Eles vão continuar apoiando candidatos da DSA como AOC e Mon Mamdani e uma série de outros candidatos que venceram suas primárias. Acho que são bem mais de 3 dúzias em todo o país, ou vão retornar às raízes mais moderadas e centristas? Enquanto republicanos iniciam sua batalha contra os esforços de comunicação e mensagens lançados pelos democratas. Temos uma posição forte para mostrar a hipocrisia dos socialistas democratas que querem aumentar os custos para os americanos, enquanto os republicanos lutam para reduzi-los. David, você sabe que Alexandria Ocasio-Cortez já tem certo reconhecimento e impulso. Ela não é totalmente nova, mas todos sabem quem ela é. E agora, com alguns dos caras novas sendo bem mais controversos e radicais, ela parece ser a socialista mais moderada, por assim dizer. Sim, ela tenta, mas não vai funcionar. Sabemos quem Alexandria Ocasio-Cortez é. Mas eu quero falar sobre isso porque agora vimos que Alexandria Ocasio-Cortez está começando a vencer em algumas pesquisas. Certo, isso vai ser bem interessante de acompanhar porque eu posso te garantir uma coisa. A elite do Partido Democrata não quer que essas pessoas vençam. E eles estão silenciosamente, silenciosamente, e eu enfatizo silenciosamente, resistindo aos comunistas que estão tentando tomar conta do partido. Por exemplo, os democratas estão entrando em guerra civil, aqui em modo de guerra total. Como o Comitê Nacional Democrata acabou de enfurecer os esquerdistas ao escolher a Carolina do Sul como o primeiro estado das primárias do partido em 2028, a Carolina do Sul tem muito menos probabilidade de escolher um socialista do que outros eleitores das primárias. Socialistas estão furiosos e acusam o Comitê Nacional Democrata de tentar manipular a eleição de 2028 para favorecer o establishment. Os democratas estão nas nuvens, isso é óbvio neste momento. Eles querem recolocar Kamala no poder. Bem-vindos de volta. Os democratas estão prontos para fazer da Carolina do Sul a primeira primária de 2028. Um comitê de regras do DNC aprovou a mudança há pouco, encerrando décadas em que Iowa liderava o calendário. A votação final será na reunião de verão do DNC no próximo mês, consolidando a primeira primária democrata desde 2020. Sim. Então eles estão fazendo algumas mudanças para tentar, de certa forma, conter o que esses comunistas estão fazendo, mas eles não estão. Falando publicamente várias coisas. E quando falo isso, me refiro a gente como Hakeem Jeffries. Porque há algumas pessoas que estão se manifestando e falando contra, se posicionando contra o que está acontecendo no Partido Democrata. Pessoas como James Carville, por exemplo, Bill Maher. Essas pessoas são paternalistas e é um bando de branquelos supereducados de merda que acham que sabem mais do que os outros. E eles acham que sabem o que está errado. E eles vão lá e aí eles estão falando em indiciar Netanyahu. E o problema é que você tem um candidato do DSA em Nova York, dizendo que devemos ser contra o namoro interracial. Deixa eu te dizer uma coisa. Essas pessoas, e isso é para todos os meus amigos negros e amigos, pessoas como eu, eles acham que sabem mais do que você. Eles acham que a história deles é mais gloriosa do que a sua. Eles acham que Lenin foi um ser humano mais glorioso do que Martin Luther King ou Frederick Douglass. É isso que eles realmente pensam. E se você não sabe disso, você não conhece a sua história. E você deve olhar para essas pessoas com muito, muito ceticismo.
Essas pessoas são paternalistas. E isso é um... Sim, James Carville totalmente fora de controle. E aí você tem, sabe, alguém como Bill, que, sabe, acho que fiz um vídeo sobre isso na semana passada, mas aqui está também. Quero dizer... Você encontra alguns democratas. Os democratas são covardes. Eles são covardes. O partido deles está sendo tomado agora por, sabe, todo dia eu ouço falar de um novo muito radical. Eu me sinto muito bem sobre, tipo, 10, sei lá, anos atrás. Tipo, eu perdi fãs porque, sabe, eu não ia concordar com algumas dessas coisas malucas. Também da esquerda. Eu realmente não mudei o que eu pensava sobre a direita, mas eu simplesmente não consigo ficar parado e não perceber as coisas, o que as pessoas parecem querer fazer porque é tudo sobre o meu time ou o seu time. Mas, sabe, tem umas coisas malucas. Quando estão torcendo pela intifada, aí pra mim já deu, tô fora. Então esse é o Bill, certo? Se manifestando e falando contra esse pessoal. E claro, tenho certeza de que vocês lembram que o Van Jones fez a mesma coisa ao vivo na CNN. Posso te falar? Esse telefone não parou de tocar o dia inteiro. Governadores dos dois partidos, senadores dos dois partidos, democratas da Câmara ligando, me agradecendo por dizer o que todo mundo tem falado nos bastidores, que é que essas coisas estão indo longe demais. Eu sou um democrata progressista. Sabe, você quer falar sobre reforma prisional? Eu fiz isso tão bem quanto qualquer um. Republicanos, democratas no Sul com Trump, eu fiz reforma prisional. Nunca disse para não ter prisões. Onde colocará a Klan? Fiz reforma policial, nunca quis acabar com a polícia. Onde vocês vão colocar os pedófilos? Quem vai prendê-los? Isso está indo longe demais. Vimos no Partido Republicano que quando as coisas tomaram um rumo maluco, ninguém se manifestou. Isso precisa mudar. Fico feliz que os jovens estejam lutando por preços acessíveis e Medicare para todos. Esperei a vida toda para ver um movimento jovem como este. Mas está sendo sequestrado por pessoas com ideias absurdas, apoiando terroristas e dizendo que não precisamos de polícia ou prisões. Não podemos deportar ninguém, nem em casos de estupro. Quem falou isso? Chevalier. Onde ela mora? É a indicada democrata, indicada do DSA para o Congresso agora, do Bronx, em Nova York. Eu só quero dizer isso. Então agora eles estão tentando meio que se separar desses comunistas porque já perceberam o que está para acontecer. Eles já perceberam o que vai acontecer. Se esses comunistas dominarem o partido, os democratas nunca vencerão. Eles nunca vão vencer, pois nacionalmente os republicanos claramente não votarão nisso. Mas também o pessoal do meio, os independentes, também não vão aceitar isso. Então eu tenho esse vídeo do Meet the Press, onde você sabe, Steve Kornacki analisa esses números um pouco mais a fundo. Aqui está. Temporada de primárias, socialistas vencendo as primárias democratas, candidatos da extrema esquerda. E olhe isso aqui. Entre os democratas, essa é aquela pesquisa da Fox, a maioria tem uma visão favorável do socialismo. Fora do Partido Democrata, é um mundo totalmente diferente. Entre os independentes, o socialismo é bem impopular, o que pode ser uma vulnerabilidade para os democratas e dificultar que explorem as fraquezas de Trump. Olhe mais especificamente para as duas câmaras aqui, o lado do Senado. Se você é um democrata, essa é a parte particularmente difícil. Eles precisam de um ganho líquido de 4 cadeiras para assumir o controle do Senado. Dê uma olhada no mapa aqui. Como eles conseguiriam essas 4? 4 é a meta deles. Não podem perder terreno. Geórgia, New Hampshire e Michigan, cadeiras democratas e uma grande primária em Michigan nas próximas semanas. Isso pode impactar a eleição geral. Os democratas precisam vencer para não perder espaço. As duas cadeiras republicanas em que eles acham que têm mais chance incluem a de Susan Collins no Maine, onde tem um novo candidato. Na Carolina do Norte, onde os democratas indicaram o ex-governador, o estado está disputado em 24. Se vencerem, ainda precisam de mais 2. Onde conseguiriam esses 2? É aí que fica difícil. Estes são os 4 citados: Alaska, Iowa, Ohio e Texas. Veja, Kristen. São estados que foram estados em que Trump venceu por 2 dígitos. Democratas precisariam de ao menos 2 para conquistar o Senado. Na Câmara, a situação é mais favorável aos democratas. Esse é o cenário atual, com algumas vagas em aberto. Basta ganharem algumas cadeiras para mudar o jogo, sem precisar de uma noite extraordinária. 2 testes decisivos para os republicanos. Mike Lawler, de Nova York, é um dos poucos republicanos na Câmara em distrito que Trump perdeu. Ele consegue se manter nesse clima? Se ele conseguir, isso pode indicar boas chances para os republicanos. Já Vicente Gonzalez é o democrata texano que ocupa o cargo.
Lembre-se, os republicanos redesenharam os distritos no Texas para se beneficiar aqui, no extremo sul do Texas, onde Trump cresceu entre hispânicos em 2024. Esse distrito daria vitória a Trump por 11 pontos. Se Vicente Gonzalez se mantiver, indica que os ganhos entre hispânicos podem não durar além de 2024 para os republicanos. Talvez eles não estejam migrando para outros candidatos. Eles com certeza vão se refletir. Com certeza. Eu não vejo as pessoas saindo do Partido Republicano como estão saindo do Partido Democrata. E então, com algumas dessas disputas acirradas, quando você tem esses candidatos comunistas que você sabe estão sendo impulsionados, é uma vitória fácil. Vitória fácil. Então, pessoalmente, sinceramente, eu meio que espero que os comunistas realmente assumam o Partido Democrata. Eu realmente espero. Porque isso só traz vitórias fáceis aos republicanos. Ninguém no centro, nenhum independente, a maioria dos independentes não vai votar nessas pessoas. Eles sabem que eles são malucos, certo? E nenhum republicano definitivamente vai votar nessas pessoas. Então é uma vitória fácil. Vitória fácil para os republicanos. Vitória fácil. Certo, eu não me importo de ganhar. Sabe o que quero dizer? Eu não me importo de ganhar. Certo? Então é isso. Ele está certo. Nós temos uma disputa importante se aproximando em Michigan, acho que é no dia 7 de agosto, se não me engano, onde vamos ver. Sabe, será que o establishment vai vencer ou os comunistas vão ganhar? No momento, acredito que, de acordo com as pesquisas, os comunistas estão na frente. O candidato deles vai ser impulsionado. Então vamos ver se o establishment consegue se recuperar e voltar para a disputa. Eu duvido. Mas como eu disse, vamos ver. E se o comunista vencer, bem, talvez a gente consiga mais uma vaga, certo? Porque agora essa vaga está com os democratas. Então talvez a gente aumente o total. Vai ser bem interessante. Mas como sempre, deixem seus comentários. Quero saber o que vocês pensam e suas opiniões. O que vocês acham que vai acontecer nessas eleições de meio de mandato? Bom, ruim, mais ou menos. O que vocês acham? Me contem. Se cuidem aí. Deem um like e se inscrevam se você é novo por aqui. E vão lá se inscrever no meu segundo canal. O link está aí embaixo na descrição. Se chama Extra Rich. Beleza? Paz e amor. Tô indo nessa.